Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente discuta sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é os impactos da gentrificação no Brasil. Esse tema é muito interessante, principalmente porque a gente tem várias discussões a respeito do processo de gentrificação na geografia e muitas vezes esse debate fica somente concentrado nessa área do conhecimento, sendo que poderia ser uma discussão muito interessante para a redação e pode, claro, se transformar em um tema especificamente. É muito interessante quando a gente vai falar sobre essa questão que você tenha como tese o fato de que a gentrificação, de uma maneira geral, vai causar impactos negativos aos moradores de uma determinada região. É muito importante que você perceba os impactos negativos relacionados aos indivíduos que vivem numa região que sofre desse processo de gentrificação. Nós já sabemos que a gentrificação é nada mais, nada menos que a valorização repentina de uma determinada região com a melhoria nos serviços, com a melhoria na segurança, fazendo com que um determinado ponto da cidade passe a ser mais valorizado e, como consequência, muitos dos indivíduos que viviam naquele local são obrigados a arcar com as consequências, principalmente as consequências financeiras relacionadas a esse processo. Como argumento para o seu texto, você pode discutir a respeito da questão do aumento do valor do aluguel nessas regiões. É muito comum, por exemplo, que uma pessoa que vive em uma região gentrificada ou que está passando por esse processo, que ela rapidamente sinta algum tipo de diferença em relação ao valor pago pela própria moradia, o que é extremamente preocupante para esses indivíduos e, obviamente, vai gerar impactos consideráveis. Outro argumento interessante seria você discutir sobre a questão da alta dos valores dos serviços. Vai ficar muito mais caro, por exemplo, para as pessoas que vivem naquela região, se ela deseja, por exemplo, ir ao cabeleireiro, se ela deseja ir à padaria, se ela deseja frequentar algum espaço de convívio social, essa pessoa vai ter que desembolsar mais dinheiro para esse tipo de questão. E aí, quando a gente vai analisar, o custo de vida desse indivíduo, de uma maneira geral, passa a ficar muito mais alto. E aí nós temos uma consequência máxima, que vai entrar também como argumento para nós. Uma consequência seria a possível saída desse indivíduo da região, fazendo com que essa pessoa se desloque para uma região mais periférica, o que pode ser algo extremamente problemático para esse indivíduo. Distanciando essa pessoa, por exemplo, da região mais central, é possível que essa pessoa seja obrigada a gastar mais tempo de deslocamento para o trabalho, é possível que essa pessoa sinta um impacto financeiro muito maior, o que nós sabemos que também seria algo preocupante. Mas esse indivíduo, obviamente, vai perceber que não é possível mais viver naquele local depois desse processo de gentrificação. Esse processo, inclusive, você pode mencionar como repertório sociocultural. Durante a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, a gente viu esse processo de gentrificação acontecendo com muita frequência. Muitas regiões passaram por mudanças estruturais consideráveis para conseguir, de fato, abrigar as obras da Copa do Mundo e para as modificações necessárias para deixar essas regiões, digamos, mais atrativas para os turistas. Esse exemplo da Copa pode aparecer para você como repertório sociocultural. Outro repertório sociocultural muito interessante é um documentário que inclusive está disponível no YouTube, que se chama Ponto de Vista. Esse documentário ele discute sobre a própria questão do Minhocão em São Paulo. Ele discute sobre a questão de uma possível gentrificação que poderia ocorrer na cidade de São Paulo caso acontecesse uma demolição do Minhocão, caso, por exemplo, o Minhocão fosse utilizado para ser transformado em um parque ou algo nesse sentido. Esse documentário mostra, inclusive, que alguns dos moradores da região são contrários a reformas nessa região
por saberem que o preço, por exemplo, do aluguel e dos serviços ficaria muito mais alto e que seria impossível continuar vivendo naquela região. O que é muito curioso, porque algumas dessas pessoas preferem conviver com o barulho do trânsito, conviver com todo o caos urbano, do que ter que gastar mais dinheiro com a própria moradia, com a própria sobrevivência. O que seria algo muito interessante para entrar na nossa discussão. Já que nós temos vários impactos negativos, nós precisamos, claro, de propostas de intervenção. Nesse tema especificamente, ao invés de colocar várias propostas, eu colocaria uma proposta só, um pouco maior, que seria a proposta da criação de um plano de incentivo aos moradores de regiões que passam por esse processo de gentrificação. O que poderia ser esse plano de incentivo e como poderia funcionar esse plano? Bom, esse plano poderia funcionar, por exemplo, com a obrigatoriedade de dar descontos que os próprios estabelecimentos comerciais têm a obrigatoriedade de dar descontos para as pessoas que vivem naquela região há mais tempo. Aquela região, claro, que passou por um processo de gentrificação. Seria interessante também que existisse algum tipo de lei para essas regiões gentrificadas para que os moradores não sofram com impactos relacionados ao valor do aluguel, para que essas pessoas possam viver com mais tranquilidade nessas regiões, sem serem obrigadas a sair desses locais especificamente. Se a gente consegue oferecer para esses indivíduos a possibilidade de continuar vivendo numa região gentrificada, com aluguel mais baixo, com a possibilidade de usufruir dos serviços, claro que essas pessoas vão até gostar desse processo, mas é muito injusto que a gentrificação seja algo positivo para a comunidade, para os estabelecimentos comerciais, se ela acaba expulsando uma determinada camada dos indivíduos de uma determinada região, o que seria de fato algo extremamente preocupante. Beleza, pessoal? Não se esqueça de clicar no sininho para as notificações, de se inscrever no canal e depois passa lá no aprendicompapai.com.br para você conhecer mais do meu curso online que está disponível lá no site. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!